discorrer a respeito desse texto que é chamado A Pescaria Milagrosa. Geralmente se diz a pescaria maravilhosa, né? Só que o sentido de maravilhosa significa milagre, né? Maravilha é milagre, sinais e maravilhas, sinais e milagres. Então, uma coisa maravilhosa é uma coisa milagrosa. Por isso que essa pescaria é uma pescaria maravilhosa, mas traduzida em português e ainda mais em acreanês, o sentido é a pescaria milagrosa. Até porque nós temos aqui no Acre a cruz milagrosa. Os novos talvez não saibam, né? Mas os mais velhos devem lembrar que a cruz milagrosa era muito famosa aqui no Acre. As pessoas iam lá e dizem que recebeu milagres, né? Eu fui algumas vezes lá e vi lá tanta réplica assim de perna de gente, de braço de gente. Então havia uma romaria, né? Pela causa da cruz milagrosa, antes de fazer milagre. E aqui é a pescaria milagrosa. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, Lucas 5, verso 1: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Então, vamos continuar um pouco mais, né? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então vamos começar a comentar aqui o seguinte: Jesus estava junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é chamado também o Mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, né? Porque ficava na região da Galileia e havia uma série de cidades em redor dele, e naturalmente a profissão, acredito que mais apropriada ali era de pescadores, né? E eu quero chamar a atenção para essa profissão de pescadores, porque esses homens que aqui são nomeados, por exemplo, Simão. É interessante que Pedro é chamado muito de Simão aqui, né? Simão, Simão, Simão. O nome dele é Simão, e no final ele é chamado de Simão Pedro, né? Porque o nome dele realmente é Simão, filho de João, mas depois Jesus deu a ele o nome de Pedro. Então, o Simão, e aparece aqui no texto também Tiago e João. Tiago e João eram 2 irmãos, eram conhecidos assim, filhos de Zebedeu. Então, eles eram pescadores. E aí eu quero mostrar aqui que ser pescador ali era uma profissão, né? A profissão de pescador. E eu observo que essa profissão que eles exerciam ali na região da Galileia, junto ao mar da Galileia, ao lago de Tiberíades, aqui é chamado lago de Genezaré, eles tinham como que assim uma pequena indústria de pesca. Era uma empresa, hoje talvez fosse uma microempresa ou acho que era microempresa mesmo, né? Não dava nem para ser uma média empresa. E essa profissão que esses homens exerciam, que era Simão, Tiago e João, tá? Então, essa profissão que eles exerciam era uma profissão que supre uma necessidade humana, que é a necessidade de comer, tá? Então, era uma indústria alimentícia, porque como era uma pequena empresa, uma microempresa, eles pescavam no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, como está aqui desse nome, né? Considerado o maior lago de água doce do mundo. Eles pescavam para alimentar a sua família, naturalmente eles alimentavam a sua família da pesca, porque o peixe é para alimentar o ser humano, mas acredito que eles também vendiam, né? Eles vendiam pescado
para as pessoas da região, para também alimentar as pessoas da região. Então, era uma profissão que trazia, vamos dizer assim, benefícios para o ser humano. E eu percebo aqui que qualquer profissão que supre uma necessidade humana é abençoada por Deus. Então, e eles eram esse tipo eu chamo a atenção para a profissão deles. Eles eram pescadores. Não eram só pescadores para uma economia de autossubsistência, mas eram pescadores empresariais, eram como que comerciantes de peixe, né? E então eles viviam dessa pesca, pescando no Mar da Galileia. Eu estou tão acostumado com o Mar da Galileia que eu estou tendo dificuldade de chamar de Lago de Genezaré, que é o nome que está aqui no texto, né? Que é um dos nomes mais raros que aparece aí para designar esse lago de água doce. Naturalmente que naquele tempo não havia pesca predatória como há hoje, né? Eu acredito que o lago de Genezaré, ele produzia muito peixe, tinha muito peixe. Eu já estive pessoalmente lá, e aí tem lá, ao lado do lago de Genezaré, tem um restaurante que vende o peixe de Pedro, é chamado peixe de Pedro. Eles chamam que é uma tilapa média assim, custa $14. Eu lembro assim, por uma questão assim histórica, eu fiz questão de comprar aquela tilapa, né? O peixe de Pedro. E aí eu comi $14, aí eu comi aquele peixe ali assado, com muita batata, um bocado de condimentos ali e tais. Então, esses homens estão aqui atarefados na sua profissão. Eles eram pescadores, eles tinham que pescar peixe. Só que o texto diz aqui que naquele dia eles haviam trabalhado toda a noite, eles trabalharam a noite toda, porque parece-me que alguns peixes, né, são mais fáceis de pegar à noite. Então eles trabalharam toda a noite, mas não apanharam nada. Não sei o que houve lá, né? Que naquele dia o mar não estava para peixe, eles não apanharam nada. Mas eu fico imaginando que pelo fato de terem trabalhado toda a noite, e eles não pescavam ali de tarrafa, nem pescavam de anzol, eles pescavam de rede, né? Eles pescavam com rede, que era para pegar muitos peixes. E aí eu imagino a frustração desses homens. Simão, eram 2 barcos, né? Aqui havia 2 barcos, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Havia 2 barcos. Naturalmente que esses barcos, eles não eram muito grandes. Era como que nós chamamos hoje de canoa, né? Aqui seriam canoas. Quando eu estive lá na região, eu vi lá um barco que, segundo as pessoas de lá, era o barco que Pedro, mais os demais apóstolos haviam atravessado várias vezes o Mar da Galileia, e era só uma canoa, não era muito grande não. Eu fico até imaginando como é que uma canoa daquela podia comportar 12 homens, ou 13, que Jesus estava junto. Mas era um barco, eram 2 barcos, na verdade eram 2 barcos. E eles trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Aí eu fico imaginando a frustração de Simão, que era o líder de um dos barcos, e a frustração de Tiago e João, que eram os líderes do outro barco. Eles eram chamados filhos de Zebedeu. Esse Zebedeu aí, portanto, devia ser o chefe desse barco, desse segundo barco. E então eu imagino a frustração deles, né? Eles estavam cansados a noite toda pescando, e eu fico até imaginando na casa deles, a mulher de Simão, por exemplo, né, que sabia que seu marido tinha passado a noite toda pescando, ela talvez estava pensando assim: eu não vejo a hora do Simão chegar e trazer aqueles peixes, né? Aí nós vamos cozinhar os peixes, nós vamos assar os peixes, vamos comer os peixes. Os filhos de Simão estavam também aguardando. O dia tinha amanhecido, era pela manhã bem cedo, mas eles começaram a demorar e na verdade eles não tinham apanhado nada, né? E aí eu quero aplicar isso aqui para as demais profissões, né? Eu estou observando aqui nesse texto hoje como uma profissão.
essa profissão de pescador, que naquele tempo era muito comum lá. Aqui na região do Amazonas, antigamente também era comum a profissão de pescador. Eu mesmo, quando criança, aqui em Rio Branco, eu cheguei a ver pessoas que eram pescadores, né? E eu soube que até em Cruzeiro do Sul tem uma comunidade, uma associação de pescadores. Então é uma profissão, pode não ser muito conhecida hoje, e é uma profissão que fazia bem ao ser humano, supriu a necessidade humana, a necessidade de alimentos, e acredito que era alimento saudável, né? Então eles estavam nessa frustração aí, e diz aí que eles estavam lavando as redes. Por quê? Porque as redes eram as ferramentas da sua profissão. As redes eram os instrumentos que eles usavam para apanhar o peixe, né? E depois vender o peixe, levar o peixe para sua casa, para sustentar a sua família. Então, eu fico imaginando porque o Espírito Santo deixou registrado aqui que eles estavam lavando as redes. Significa que eram pessoas que tinham cuidado, eram zelosas, né? Com a sua profissão, porque não queriam que seu instrumento de trabalho, que eram as redes de pesca, ficassem ali sujas, tinha alguma coisa a ver com a limpeza. Então estavam lavando. Se fosse um pedreiro hoje, estaria lavando ali a sua colher de pedreiro, né? E todo o seu material ali, lavando, porque a gente sabe que quando é um profissional assim, que não é muito qualificado, ele deixa suas ferramentas de qualquer jeito, deixa as ferramentas sujas, abandonadas, e às vezes ele não demonstra muito zelo pela sua profissão. Eu percebo que qualquer profissão nós poderíamos fazer aqui uma comparação. Então, esses homens estavam assim, né, com essa pescaria frustrada, fracassada. Imagina o que estava no coração deles para levar comida para sua casa. Acontece que Jesus estava ali, né? Diz aqui o texto que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, né? Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E aí Jesus estava fazendo algo. A profissão de Jesus não era de pescador. Jesus não era pescador, né? Apesar de que Jesus foi criado em Nazaré, que era uma cidade da Galileia, que também certamente era próximo ao lago de Genezaré, mas Jesus não era pescador, né? Ele era carpinteiro, talvez marceneiro, né? Porque o pai dele, José, o pai de criação, como é dito, José era marceneiro ou carpinteiro, e Jesus desde criança aprendeu a profissão do seu pai, então ele era carpinteiro. Portanto, Jesus não era pescador. Só que agora Jesus já adulto, né? Nós estamos aqui no capítulo 5 de Lucas. Se nós formos ver lá no capítulo 3 de Lucas, Jesus atinge a maioridade judaica com 30 anos de idade, que era a idade que o sacerdote assumia, né, o seu sacerdócio. E nós temos assim vários exemplos, como por exemplo os reis de Israel, geralmente Davi assumiu com 30 anos o reino, José assumiu o governo do Egito com 30 anos. Então, e Jesus já não exercia mais a profissão que ele aprendeu desde criança, a de carpinteiro. Por quê? Porque Jesus agora estava exercendo a profissão para a qual ele tinha sido chamado, para a qual ele tinha sido treinado, e agora ele estava exercendo a profissão atual dele, né? Depois que o Espírito Santo veio sobre ele e tal. Qual era a profissão de Jesus? Vamos ver aqui. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei até pensando assim, rapaz, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei pensando na multidão hoje, né? Porque eu digo, aquela multidão era uma multidão de judeus, e naquele tempo não tinha toda a distração, todo o lazer, né, que nós temos hoje. Não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha telefone celular. E a nossa sociedade hoje está muito diferente. Hoje as pessoas elas têm muita diversão, né? Tem muita distração, tem muitas coisas para elas verem. Tem o teatro, tem o cinema, tem a televisão, tem livro. Então é muita coisa para que as pessoas se comportem da maneira como essa multidão se comportava. Porque a multidão aqui apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus.
Então a multidão tinha sede da palavra de Deus, a multidão queria ouvir a palavra de Deus, e por isso que essa multidão apertava Jesus junto ao lago de Genezaré. E Jesus estava exercendo a sua profissão atual agora, para a qual ele foi realmente preparado desde o princípio, né? Que era ir. O versículo 3 termina assim: então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha, irmãos, então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Agora a profissão de Jesus era essa. Então Jesus não era pescador, agora ele era pregador. No caso aqui, mais tecnicamente, ele era ensinador, ele era mestre, né? Didáscalos. Jesus ensinava a palavra de Deus para o povo. Essa era a profissão dele agora. Só que de repente se encontra aqui, e isso aqui pode ser muito atual para nós, né? Se encontra aqui a profissão de pregador, que era de Jesus, com a profissão de pescador, que era desses, pelo menos 3 homens que são aqui mencionados, né? Simão, Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Sabemos que André, que era irmão de Simão, estava presente também, mas aqui nesse texto ele não é mencionado. E aí o que acontece? Para Jesus exercer a sua profissão de pregador, ele necessitava do auxílio da profissão de pescador. E aí diz que ele viu 2 barcos, tá? Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Porque como eles tinham passado a noite toda pescando, trouxeram o barco para a praia e agora estavam lavando as redes. E aí ele diz aí que ele entrou num dos barcos, que era o de Simão. Aí eu quero mostrar aqui o seguinte, né? Havia 2 barcos. Eu até perguntei a Deus, Senhor, qual o significado desses 2 barcos? Até agora eu não sei. Mas havia 2 barcos. Tinha o barco de Simão, Pedro, e tinha o barco de Tiago e João. E Jesus, e os 2 estavam lavando as redes. Significa que os 2 estavam exercendo o mesmo zelo, né? O mesmo cuidado com as suas ferramentas de trabalho, com a limpeza. E aí Jesus, ao olhar para aqueles 2 barcos, por algum motivo que eu também não sei, ele escolheu o barco de Simão. Jesus entrou no barco de Simão. Naturalmente, ao escolher o barco de Simão, Jesus excluiu o barco de Tiago e João. Eu fiquei até imaginando, Tiago e João, eles podem ter se sentido ofendidos, né? Disse, rapaz, Jesus escolheu o barco de Simão e não escolheu o nosso barco. Agora nós vamos ficar, como é que o pastor Agostinho gosta de dizer? Mimimi, né? Agora nós vamos ficar com mimimi, porque Jesus escolheu o barco de Simão, mas não escolheu o barco de Tiago e João. Então Tiago e João poderiam muito bem ter ficado assim, vamos dizer assim, ofendidos, né? E se vitimizar, e dizer assim, rapaz, olha, vamos embora, que Jesus já nos lavou mesmo, né? Ele entrou, foi no barco de Simão, então Jesus só gosta de Simão. Mas pelo que eu vejo, não foi isso que Tiago e João fizeram. Porque diz aí, entrando num dos barcos que era o de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra. E eu fiquei imaginando, irmãos, assim nos detalhes, a situação de Simão. Ele já estava cansado, passado a noite trabalhando, ainda tinha se cansado mais lavando as redes, não tinha apanhado nada. Agora Jesus chega, e ainda bem que ele disse, Jesus pediu que ele o afastasse um pouco da terra, né? Um pouco da terra. Eu digo, rapaz, será que Jesus pediu mesmo? Será que Jesus não mandou não? Porque já que Jesus era autoridade, ele podia ter mandado. Eu fui examinar o texto, não, as traduções dizem que ele pediu mesmo. Jesus pediu que Pedro ou Simão afastasse o barco um pouco da terra. E aí eu fiquei imaginando o Simão, rapaz, ele teria que remar, né? Ele teria que remar e afastar o barco ali da praia para um pouco mais para dentro do mar. Ou seja, mais trabalho, ele ia cansar mais. Mas ele obedeceu, né? Jesus pediu, mas ele obedeceu. Então, Jesus deu mais trabalho para Simão. E aí diz aí, então assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então Jesus agora, ele estava exercendo a sua profissão.
ele era pregador. Na verdade, eu digo que pregador é aquele que geralmente é uma mensagem evangelística. Não é o caso aqui, porque quando ele ensinava, é didascalia, é ensino, né? É o ensino da palavra de Deus, não é mensagem evangelística. Mas ele estava, de certa maneira, aqui, estava ensinando. Às vezes a palavra ensinando, creio eu, que pode comportar também uma conotação evangelística, né? No sentido de pregação. Mas Jesus ensinava do barco à multidão. Eu pergunto, da mesma maneira como a profissão de Simão supriu uma necessidade humana, que era a necessidade de alimento, apanhar peixes, a profissão de Jesus supriu uma necessidade humana mais importante ainda, que é o alimento da alma, né? Porque os pescadores alimentavam o corpo das pessoas, enquanto que o ensino da palavra de Deus alimentava a alma, né? Porque o corpo pode estar suprido, mas a alma está faminta, sedenta, a alma está fraca de fome, né? Fome espiritual. A nossa alma precisa de alimento. E Jesus supria essa necessidade da alma humana. Ele ensinava do barco à multidão, e ele ensinava sentado. É interessante que várias vezes o Novo Testamento diz que Jesus ensinava sentado. Se eu, por exemplo, sentasse aqui, é capaz de alguns irmãos aí censurarem, porque não estão acostumados, né? Porque hoje a gente só vê pessoas ensinando em pé. Até a professora na escola ensina em pé, mas na Bíblia a posição do mestre, do que ensina, é sentada. Por isso que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, ou seja, ex cátedra, de cadeira. A cadeira é a posição de autoridade para ensinar. Por que Deus fez isso eu não sei, é perguntar a ele, né? Mas é assim. Eu também já estou tão acostumado a ensinar em pé, que eu acho que eu não me sinto nem à vontade de ensinar sentado, né? Mas se eu sentasse aqui, estaria de acordo com a Bíblia. Então, irmãos, aí vem acontecer o seguinte: quando Jesus acabou de falar, aí Jesus disse a Simão, agora fica imaginando só, eu não sei quanto tempo durou o ensino de Jesus. Eu imagino que não foi menos de 2 horas, porque com a autoridade que Jesus tinha, o conteúdo que ele tinha, o ensino dele seria no mínimo 2 horas. Aí vamos imaginar que Jesus tenha ensinado 2 horas. Se eles estavam ali na beira do mar da Galileia por volta de 7, vamos colocar 8 horas, ele pode ter ensinado de 8 às 10. E aí o que acontece nos detalhes é o seguinte, olha, acontece que Simão estava dentro do barco junto com Jesus, porque foi ele que foi remando para levar Jesus do barco mais para longe. Então eu imagino que Jesus estava sentado no barco de Simão, e Simão estava sentado atrás de Jesus, ouvindo o ensino de Jesus para aquela multidão que estava na praia. E aí eu não sei se ele ficou impaciente, né? Porque já cansado, pode ter até cochilado, pegado traíra, né? Como se diz no ditado. Mas talvez não, porque Jesus, cheio do Espírito Santo, falava com tanta autoridade que eu acho que ninguém piscava, né? E aí, irmãos, vamos imaginar quando foi 10 horas, o sol já estava bastante quente. Aí Jesus terminou de ensinar a multidão na praia. Ninguém sabe qual foi o resultado do ensino de Jesus para aquela multidão. A Bíblia não diz, o Espírito Santo não fala qual foi o efeito do ensino de Jesus para a multidão. Mas Jesus, de repente, ele termina de falar, de volta para Simão, que está atrás dele no barco, e ele diz o seguinte: faze-te ao mar alto, faze-te ao mar alto, ou seja, leva o barco para mais longe da praia, era um local bem fundo. Aí eu fico imaginando o que Simão pensou. Simão deve ter, rapaz, eu já estou cansado, a noite toda acordado, aguentei já ouvir Jesus ensinando 2 horas aqui, e Jesus então manda eu remar mais para mais para dentro do mar, um local mais fundo ainda, e eu vou ter que remar. Mas Jesus disse assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quando ele diz faze-te ao mar alto, ele falou no singular. Quando ele lançar as vossas redes, falou no plural, porque eu entendi que esses 2 barcos, cada um tinha uma equipe. Simão era o líder desse barco, mas tinha uma equipe com ele. Tiago e João eram o líder do outro barco, mas tinha uma equipe com eles. E eu acho que a equipe de Simão estava dentro do barco ouvindo a pregação de Jesus, o ensino. Eu acho que Tiago e João
Eles estavam na praia, junto com a multidão, ouvindo o ensino de Jesus também. E aí, irmãos, aí vou aqui tirando uma lição para nós aqui, olha. Eles estão exercendo a profissão deles, a profissão de pescador. Eles tinham trabalhado muito, mas não deu resultado, não pescaram nada. Eu não sei qual é a sua profissão aí, mas seja qual for a profissão que você exerça aí, aqui tem duas lições. A primeira lição é: a sua profissão pode ser colocada a serviço de Jesus, para que ele possa exercer o ministério dele. E quando a sua profissão, seja ela qual for, é colocada a serviço de Jesus, não é perca de tempo, não é tempo perdido, né? Ainda que seja nessa hora de folga, porque era a hora deles folgarem, mas eles estavam lá. Eles colocaram, lembra do Provérbio 3,9, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Os teus bens aqui nesse era o barco, era azeite, tudo era os bens dele. Ele aqui era o barco, ele colocou, ele honrou a Deus, colocando o seu barco à disposição do ministério de Jesus. Então ele já foi abençoado aí, né? Qualquer profissão que você exerça, por mais simples que seja, se você colocar essa profissão a serviço do ministério de Jesus, vai fazer bem espiritual aos outros seres humanos, que é alimento da alma, você vai ser abençoado. E a segunda coisa que nós podemos inferir daqui, ele disse: lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou para Simão: lançai as vossas redes para pescar. Dessa vez agora, Simão, ele obedeceu relutantemente, né? Ele obedeceu com relutância. Ele não obedeceu prontamente, ele deu aquela reclamadazinha de leve ali, né? Aí Simão diz aqui: Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, Simão ainda estava com a sua mente no natural, né? O homem natural. Hoje não está para peixe mesmo, não adianta nem pescar, porque já passamos a noite toda, não deu nada. Isso ainda era a mente natural de Pedro. E ele deu aquela reclamadazinha, né? Mas no final ainda diz: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui entrou aqui um componente que a Bíblia chama de fé. Talvez ele não conhecia Jesus, mas depois de ouvir 2 horas de ensino de Jesus, eu acho que ele começou a perguntar se Jesus realmente não era um profeta, se Jesus não era um homem santo, se não era um homem de Deus, se ele não estava pregando uma mensagem da parte de Deus. E aí ele deu um crédito, né? Ele deu um pouco de crédito para Jesus. Ele disse: eu vou lançar as redes sobre a tua palavra, ou seja, confiando no que o Senhor está mandando, e pelo que eu ouvi o Senhor falar aí na pregação, eu vou obedecer. E aí ele remou muito mais, né? Eu acho que não era só ele não, porque geralmente o barco rema de um lado, outro rema de outro, né? Se o barco não for assim, conduzido por um só. Aí eles remaram mais, até o local mais longe da praia, mais profundo as águas, e eles lançaram a rede, obedeceram o que Jesus mandou, né? Aí eu digo aqui para você, né? Seja qual for a profissão que você exerça, ore a Deus, né? Pergunte a Ele o que você deve fazer, né? Deus está aguardando que a gente pergunte a Ele o que você deve fazer com a sua profissão, que estratégia você deve adotar, porque essa pesca milagrosa entra um fator de milagre, de maravilha, um fator sobrenatural, ou a intervenção divina, que não está limitada às condições físicas, materiais que os nossos olhos veem. Então diz aí: em assim fazendo, ou seja, lançando as redes, colheram uma tão grande quantidade de peixes. Só até aí por enquanto. Olha, eles colheram uma grande quantidade de peixes. Eu imagino o susto deles, né? Que tinham passado a noite toda pescando, não apanharam nada. Talvez tenham lançado a rede no mesmo lugar que já tinham lançado durante a noite, e agora apanharam uma grande quantidade de peixe. A rede agora estava cheia. Ainda diz aí: a rede se rompia-se-lhes a rede se rasgou, né?
Aí eu fiquei pensando, Senhor, por que a rede se rasgou? Qual será o sentido desse negócio da rede ter se rasgado? Eu fiquei imaginando o seguinte, o pensar pequeno, né? O pensar pequeno. Eu ouvi algumas pessoas de grande quilate, grande ministério dizer assim: você deve pensar grande. E eu sempre fui contra isso, porque eu dizia assim: rapaz, os homens da Bíblia que eu vejo, eles não pensavam grande, eles pensavam pequeno. Deus é que fazia eles se tornarem grandes. Mas tem hora que temos que pensar grande mesmo, né? Porque nesse caso aqui, por que essa rede se rasgou? A rede se rasgou primeiro porque ela era pequena. Então eles nunca pensaram em pegar tanto peixe. A mentalidade deles era limitada. Em segundo lugar, o material era um material de segunda classe, né? Não aguentou o peso dos peixes, se rasgou porque era fraco. Ou seja, eles não tiveram a fé nem a visão de fazer, de esperar algo grande, né? Quando eles estavam construindo ou confeccionando aquelas redes, talvez não pensaram assim: olha, pode ser que algum dia nós tenhamos uma pescaria muito grande, então vamos fazer logo uma rede muito grande, com a linha muito forte, linha nylon, que naquele tempo acho que nem tinha. Aí alguém diz: não, isso aqui, ninguém nunca vai pegar muita coisa aqui não, que é só aquele corriqueiro mesmo. Aí eu fiquei pensando o que nós poderíamos aplicar aqui na nossa vida hoje, né? Vamos dizer, a nossa casa. Às vezes nós temos assim: rapaz, eu vou construir uma casa, mas vai ser uma casinha 4x6 só, uma casinha aí bem simples mesmo e tal, porque é só nós dois mesmo. Mas às vezes Deus tem outros planos, né? Diz assim: não, faça logo uma casa grande se puder, porque você não sabe o que Deus futuramente vai precisar de usar isso aí, né? Quem sabe para hospedar crentes perseguidos, né? Então, é por isso que a rede se rasgou, porque a mente dele nunca alcançou algo que Deus poderia fazer. Aí eu fiquei pensando: será que eu estava errado em não querer pensar grande? Nem que as pessoas que pensam grande podem ser pessoas arrogantes, megalomaníacos, pessoas orgulhosas, vaidosas, que querem fazer uma coisa muito grande para se exaltarem. Será que é isso aí? Mas eu acho que quando for fazer qualquer coisa, nós devemos perguntar a Deus: é assim, Senhor, qual é o tamanho desse negócio que eu quero que eu faça mesmo? Porque não, isso aqui é só nós dois, mas Deus não pode fazer maior porque eu tenho outros planos. Então, eu mesmo estou sendo tentado a contar a história lá de casa, né? Mas nós aqui, lá da minha família, eu vi que nós voltamos, nós depois saímos do seminário, nós voltamos do seminário, depois de um ano comissionário no interior de Rondônia, aldeia de pescadores, nós voltamos para Rio Branco sem nada. Nem casa, nem nada, nem emprego, nem nada. Aí Deus abençoou. E aí a Coab, nós fomos sorteados numa casa da Coab, lá no posto universitário. Aí depois de vários, não sei quantos anos nós moramos ali, 15 anos, foi? Moramos 15 anos no universitário. Eu fiz nós estávamos assim, cercado de dois lados por feiticeiros, do outro lado uma pessoa briguenta que só. Aí eu senti assim uma sensação de perigo, de rapaz, vamos ter que sair daqui, porque não dá para ficar aqui não, nós estamos cercados. E aí eu, coagido pela circunstância, fiz um mau negócio, troquei a casa num carro velho todo engatilhado. Porque era um carro assim bonito, né? Como é que é aquele veraneio? Era um veraneio, o cara me enganou, me deu, deu uma volta, rapaz, que carrão, eu troquei a casa. Aí o carro começou a se esculhambar, e aí eu vendi o carro por R$9.000, o cara me deu 9 cheques de R$1.000 cada um. Aí eu fui morar de aluguel. Aí nós moramos aqui em Rio Branco, em não sei quantos lugares de aluguel. Eu já estava cansado de tanto me mudar, né? Mudamos. Até que um dia Deus fez um milagre. É por isso que estou falando esse negócio de milagre. Se nós
formos fiéis a Deus, minimamente, vai chegar a hora que Deus vai fazer milagre. De repente, eu recebi a notícia que o governo ia me pagar 150 mil reais que ele me devia. Aí eu fui lá, peguei os 150 mil reais, comprei um terreno aqui no Calafate por 25 mil e construí a casa do resto. Mas quando eu fui construir a casa, eu fiquei no maior dilema: eu construí uma casa pequena ou uma grande? Eu digo, se for muito grande, o dinheiro não vai dar, né? O terreno é 30 por 15, mas eu digo, mas tem que ter 3 quartos pelo menos, porque, né, é o mínimo que a gente pode fazer. Aí fomos construindo ali e tal. E depois eu fui ver que a casa parece que quase ficou grande demais, porque o terreno todo está construindo o terreno todo, né? E aí, agora mesmo, eu vejo, aí eu fui deixando, porque eu vi que a mão de Deus estava nesse negócio. Agora mesmo, a pastora começou a colocar pressão em mim, porque eu não penso em casa não, já disse, eu só penso em carro. Eu digo, eu só penso agora em carro, porque as outras coisas são pecado, né? Então eu disse, eu não posso pensar em coisas que é pecado, então gostar de carro não é pecado, então eu vou pensar só em carro agora. Eu não penso em casa não, a tendência dos homens é não pensar na casa, né? Enquanto que a mulher pensa muito na casa. Eu digo, rapaz, esse negócio de casa não está nos meus planos não, né? Se a pastora for legal comigo, eu até faço alguma coisa, se não for, não vou fazer nada. Já para expor a família, eu vou logo expor, né? E aí o que acontece? Aí ela chegou para mim e disse assim, olha, eu queria que construísse, fazer essa calçada aqui. Esse dia eu estava com raiva, eu digo, rapaz, não vou fazer calçada não. Aí passaram um dia, aí Deus acho que foi falando no meu coração, rapaz, então vamos fazer a calçada. Eu faz a calçada aí, os irmãos lá fizeram a calçada. Aí eu estava parado em frente de casa, parou um homem assim numa bicicleta do meu lado e disse, oi pastor. Eu digo, eu nem conhecia, não sabia nem quem era. Ele disse assim, pastor, você não quer pintar o muro aí não? Eu digo, rapaz, olha, eu vou, não sei se eu já tinha terminado a calçada. Eu digo, eu vou precisar pintar esse muro aí, mas eu vou pintar de qualquer jeito aí, o mais barato que for. Aí ele, então, vem aí. Aí ele começou a pintar o muro. Ele, pastor, não é melhor fazer assim? Eu digo, bom, eu tô que é o profissional, eu não entendo nada de pintura, né? Aí ele foi e começou a pintar, né? O Marcelo é um cara super caprichoso, parece um artista, ele vai pintando, fazendo as coisas assim, olhando, tudo bem feito. Aí ficou um muro bonito, uma calçada bonita. Aí a mulher chegou para mim um dia e disse, eu queria pintar a área aqui. Eu estava com raiva de Deus, eu digo, não quero pintar, não vou pintar nada não. Aí depois de alguns dias, parece que ela não fez mais raiva, aí eu digo, rapaz, agora eu já tinha pintado a igreja, eu digo, já pintei a casa de Deus, vou ter que pintar a área da mulher mesmo. Aí chamei o Marcelo, digo, Marcelo, pinta essa área aqui. Vai pintar só por dentro mesmo, aqui só nesse parte aqui. Ele disse, pastor, não é para pintar a telha não? Eu digo, não, porque senão vai ficar muito caro. Aí ele começou a pintar, aí pintou e disse, pastor, se não pintar a telha vai ficar feio aqui só, então pinta. Aí ele pintou a telha, aí ele foi pintando, aí disse, pastor, eu vou pintar esse lado todo aqui. Eu digo, pinta. Aí depois eu vou pintar o muro também, eu digo, pinta. Aí eu percebi que Deus estava no negócio, né? Eu fui deixando ele rolar. E aí, aqui já a pastora tinha guardado o 13º dela. Ela disse, olha, eu guardei 2 mil do 13º para pintar a área. Aí eu digo, rapaz, eu acho que isso vai ficar mais caro do que isso aí, mas eu tenho que ajudar também, né? Aí eu disse, então pinta logo aí, Marcelo. Aí ele foi, pintou o lado todo, pintou o muro todo, ficou um negócio super bonito, né? Aquela coisa assim, espetacular. E aí, quando terminou, eu disse, olha Marcelo, nós acertamos R$1.000 de mão de obra, mas tu fez mais do que devia, quanto é que eu te dou mais mesmo? Ele disse, só que sabe. Aí eu digo, pega R$500. Ele vai dar R$500 para ele. Porque eu vi que Deus voltava desse negócio, porque é assim, nós pensamos pequeno às vezes, mas quando Deus está no negócio, a gente tem que sair do meio, porque Deus tem outros planos. Então, feita essa ilustração aqui, eu vou terminar aqui o texto dizendo o seguinte, essa pesca miraculosa, essa pesca miraculosa, que eles chamaram, quando o barco quase afundava de tanto peixe, porque a rede não suportou, eles chamaram
os 2 colegas dele do outro barco, eles vieram, o outro barco veio, encheram os 2 barcos de peixe, quase que o barco afundava. E eles levaram o peixe para a praia. Isso aqui foi uma pesca miraculosa, uma pesca milagrosa, porque houve intervenção divina. Mas antes de haver intervenção divina, houve obediência a princípios, né? E essa história termina Jesus dizendo o seguinte para Simão, diz assim, verso 10: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aí eu quero terminar com isso aqui, irmãos. Veja só, Jesus não mudou a profissão de Simão. Ele disse: olha, Simão, você era pescador, você vai continuar sendo pescador. Só que o que muda aqui é o objeto da pescaria. Em vez de pescar peixes, agora você vai pescar homens, ou seja, pessoas, porque é homens e mulheres, né? Aí eu fico perguntando aos irmãos aqui, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, depois de treinado para pescar homens, ou para pescar pessoas, seres humanos, Pedro pregou, e quase 3 mil almas se converteram. Então, a pescaria de peixe, no dia de Pentecostes, foram quase 3 mil peixes. Ele continuou sendo pescador, mas pescador de seres humanos, de pessoas. E aí eu pensando nisso, digo: olha, a pessoa que pesca, tem 2 tipos de pescaria. Tem a pescaria coletiva, que é com a rede, e tem a pescaria individual, que é com anzol. Eu pescava muito de linhado, meu irmão pescava de caniço, mas era com anzol. Então, na comparação das 2 profissões, a rede é o evangelismo de massa. Hoje ninguém estuda mais sobre isso, mas no passado eu estudei. Existem 2 tipos de evangelismo: o evangelismo de massa, o evangelismo de cruzada. É quando um evangelista prega para uma multidão. A participação dos irmãos nesse evangelismo de cruzada é trazer as pessoas para o local da reunião. É muito difícil, porque você tem que convencer as pessoas. Mas você chama os seus parentes, amigos e conhecidos, ou vizinhos, gente com quem você tem contato. E o evangelismo pessoal, né, que é a pesca com anzol, é individual. É o que Jesus fez com a mulher samaritana, porque estava só Jesus e a mulher samaritana, ele pescou aquela mulher. É o que Filipe fez em Atos capítulo 8, quando Filipe evangelizou o eunuco, estava só Filipe e o eunuco, é pegar de um por um. Então, aqui tem 2 aplicações. Deus pode lhe abençoar na sua profissão humana, sua profissão física, mas quanto mais sua profissão física beneficia seres humanos, mais próspero você pode ser. Então, se você tiver a profissão de fazer cerveja, fazer cachaça, ou fazer revista Playboy, isso só prejudica o ser humano. Você está a serviço do reino de Satanás em sua profissão. Mas se você tiver uma profissão que beneficia o ser humano, suprindo as suas necessidades de comida, bebida, roupa, e a mais sublime é alimentar a alma humana, é o que Jesus fazia, foi o que ele chamou Pedro para fazer. Quando Jesus disse para Simão que ele seria pescador de homens, era para que Simão imitasse o que Jesus já estava fazendo, que é aí, assentando-se no barco, ensinava do barco a multidão. Jesus já estava pescando pessoas dessa maneira, e Pedro só teve que aprender. E depois dos 3 anos de treinamento, ele pegou a pesca miraculosa, a pesca milagrosa. Foi a pesca do dia de Pentecostes, quando Pedro pegou aquela multidão de peixes, porque ele lançou a rede. A rede é a pregação evangelística no evangelismo de cruzada. Aí eu disse: o barco é a igreja. O barco pode significar a igreja, ou pode significar uma equipe. Tanto o barco de Simão tinha uma equipe, como o barco de Tiago e João tinha uma equipe, e eles trabalhavam com uma equipe. E no dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou para lançar a rede, diz lá, os 11 apóstolos se levantaram com ele, era a equipe dele, porque ele era o primogênito. Então, meus irmãos, é bênção material, seguindo os princípios, e bênção espiritual, que é a atividade espiritual é um paralelo da atividade material. As 2 beneficiam o homem, e as 2 feitas sob a liderança de Jesus, do Espírito Santo, nos abençoam também, e abençoam outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos cantar aquela música. Você